Olá, boa tarde a todos. Bem-vindos à continuação do nosso estudo sobre o livre-arbítrio na mensagem da justificação pela fé. Esta é a parte 3. Depois de orarmos, vamos então dar início ao nosso estudo. Para que não restem dúvidas acerca do exercício que fiz inicialmente logo no primeiro vídeo, porque há sempre alguém que pode não compreender, vou passar a explicar. É claro que eu não acredito que Deus nos enganou, que nos fez uma cilada quando nos deu o livre-arbítrio. Mas qual foi o meu objetivo ao tentar provar que Deus nos tinha enganado, que nos armou uma cilada? Vamos ler 2 de Samuel 12, 1-7. E o Senhor enviou Natã a David, e apresentando-se ele a David, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico possuía muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela tinha crescido com ele e com seus filhos. Do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas, para assar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre, e a preparou para o homem que viera a ele. E então o furor de David se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. E pela cordeira tornará a dar o quadriplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a David: tu és este homem. O que fez Natã diante de David? Ele apresentou uma história, uma parábola que revelasse ao rei o segredo com que pecara contra Deus. Se Natã viesse ao rei David e lhe revelasse o seu segredo de ter tomado a sua única esposa e tê-lo enviado para a frente de batalha para que morresse, para assim esconder o seu segredo, talvez David tentasse esconder o seu pecado de Natã ou desculpar-se e ficar contra Natã, pois estava cego na sua situação. Eu não sei aquilo que está no coração de cada um. Portanto, a minha intenção, ao tentar demonstrar que Deus nos tinha enganado, que Deus não nos dava realmente um livre-arbítrio, era precisamente provocar o ouvinte para que reagisse com a máxima indignação, tal como fez David a Natã. E para isso eu não vos podia preparar. Então, para quê? Com que objetivo? Para que os ouvintes pudessem chegar à conclusão: eu sou esse homem que acredita que Deus nos enganou. Como assim? Cada um, ao indignar-se com a minha acusação a Deus de que Ele nos enganou, ao provar que Ele nos tinha armado uma cilada, essa indignação iria ter de ser aplicada contra si mesmo quando descobrisse que, afinal, era ele mesmo aquele que não acreditava realmente que Deus nos dá poder para exercer as escolhas para o bem todos os dias, todas as ocasiões, todas as tentações, diariamente,
perfeitamente, ininterruptamente, constantemente. Defende, assim, que Deus nos deu um livre arbítrio, sem poder para o exercer, e está dessa forma a acusar a Deus de que o seu livre arbítrio é uma cilada. Pois se Deus nos dá o livre-arbítrio para fazermos a escolha para o bem, também nos deveria dar o poder para exercer essa escolha para o bem, certo? Mas não é isso que a maioria do nosso povo acredita, pois não? Acreditam realmente, ferrenhamente e indignam-se com tal acusação de que Deus nos armou uma cilada ao nos dar o livre arbítrio, mas não acreditam que Deus nos dá poder para vencer diariamente, ininterruptamente, constantemente, em cada tentação e em cada dia que temos na nossa vida, certo? Pois é, quando fazemos isso, estamos a fazer a acusação a Deus de que Ele nos armou uma cilada. Quem é então esse homem? Aquele que não crê que nos deu esse poder para vencer diariamente. Eu creio que Deus nos deu poder diariamente, constantemente, para exercer as escolhas que nós fizemos no exercício do nosso livre-arbítrio. Então, não sou eu que acredito realmente que Deus nos armou uma cilada. Pelo contrário, creio que Deus nos deu poder para vencer todos os dias da nossa vida. A questão, o problema, a indignação vem de onde? Vem de nós não nos apercebermos que essa história, essa parábola é aplicada à nossa vida, é aplicada a nós mesmos. E tal como Natã, precisei de aplicar um exercício para quê? Para que nós pudéssemos finalmente concretizar a nossa verdadeira situação. Mas por que é que nós ainda não nos demos conta? Porque não temos querido deixar de pecar já hoje. Sempre, todos os dias da nossa vida, desde hoje até ao fim da vida, não só lá, longe, no fim da vida. Nós temos entendido a santidade como algo que é um processo. E isso é correto, mas esse processo não nos iliba de pecar durante o processo, não, porque Deus nos dá poder para vencer hoje, amanhã, depois e durante todo o processo. Claro que há um crescimento pessoal, conforme o nosso conhecimento, a nossa maturidade espiritual, a exigência também vai sendo proporcional. Ora, se eu quero fazer as escolhas para o bem de forma perfeita, diária e ininterrupta, e não tenho essa possibilidade de o concretizar, significaria que Deus havia dado uma escolha armadilhada, impossível de ser realizada, concretizada. Mas, irmãos, será que nós temos mais vontade de obedecer do que Deus nos dá o poder para o concretizar? Já hoje? Claro que não. Então, se eu tenho vontade de obedecer, se eu quero ceder a minha vontade a Deus para Ele fazer essa obra em mim diariamente, todos os dias, em todos os momentos, em cada tentação, isso significa o quê? Que Ele também nos deu o poder para isso, diariamente. Não é para nós ficarmos felizes? É incrível esta promessa do Criador. É incrível esta promessa do Redentor e do Restaurador
da imagem de Deus no ser humano, da restauração da imagem de Deus em nós. Então, Deus não nos enganou. Contudo, nós andamos a enganar-nos a nós próprios quando não acreditamos nessa possibilidade para hoje, porque temos adiado essa possibilidade para um dia mais tarde, como se o processo nos pudesse aliviar da responsabilidade de sermos perfeitos já hoje. Até parece que é uma fé, não é? Parece que ao acreditarmos ou adiarmos essa fé para mais tarde, um dia mais tarde, nesse longo processo da vida, ou até na glorificação, quando Jesus vier, ou quando vier a chuva serôdia, sei lá, nós arranjamos sempre uma razão para não ser no dia de hoje. E isso significa o quê? Que eu não quero ser santo já hoje. E Deus, por causa da fé ser necessária, ser absolutamente imprescindível para operar essa obra, como eu adio a fé, essa obra não é feita no dia de hoje. Vamos continuar a declarar a nossa fé como se Deus nos tivesse enganado ao dar-nos esse livre-arbítrio, ou vamos reclamar de Deus a fé para que nos ajude a obedecer já hoje? De que forma? Só um pouco? Pecar e pedir perdão? Não. Que nos ajude a obedecer no dia de hoje, de forma perfeita, diária, constante e ininterrupta. Porque essa é a sua promessa. Essa é a nossa redenção. Irmãos, a mesma palavra que ensina aqueles que a recebem, acusam aqueles que a rejeitam. Ela deve circular. Os erros antigos, os hábitos alimentares e de saúde, o facto de ouvirmos música que é inapropriada, os programas de TV e muitas outras distrações têm obstruído a nossa compreensão, irmãos. O conteúdo destes vídeos, em especial, muito especialmente o vídeo 2, a parte 2, apresenta-nos um verdadeiro salto teológico. Não tanto em termos de teologia que já existia, a chamada teologia da última geração, mas sim na formulação sistemática dessa teologia da última geração. Uma pequena parte. Realmente nunca ocorreu nada assim na história da nossa teologia. Porquê? Porque só os adventistas do sétimo dia dispõem de todo o conjunto de elementos necessários para chegar a essas conclusões, para chegar a esses resultados. Eu sei que a maior parte de nós não se apercebe da enormidade que é o valor destes conteúdos, tanto porque não é teólogo como por causa da sua apresentação tão simples. Mas acreditem que estas conclusões são magníficas e correspondem exatamente à última etapa na restauração dos conteúdos da fé, aqui relacionados com a justificação. Ainda que possa haver muito mais ainda para ser revelado, Deus não revela tudo a uma só pessoa, vai revelando um ponto aqui, um ponto ali, e até que cheguem todos à unidade da fé. Isso indica-nos que nós estamos muito perto do final da nossa missão. Eu sei que a minha influência é muitíssimo restrita, mas pode haver alguém do outro lado do mundo com grande influência que poderá
estar a ser chamado neste momento para divulgar este material. Quem sabe tu mesmo. Pela misericórdia de Deus a um povo a quem Ele prometeu preparar, Ele tem trazido um pouco aqui e um pouco ali. Deus ama realmente o seu povo, organizou uma igreja para proclamar a sua mensagem. Todavia, pequenos e grandes de entre o seu povo, Ele usa aqueles que quer. Não esperemos, portanto, a aceitação ou a aprovação destes conteúdos por parte da organização. Pelo contrário, por causa da consistente rejeição da chamada teologia da última geração, tudo indica que isso nunca virá a ocorrer. Mas, embora muitos já se tenham levantado e se venham a opor contra essa teologia, peçamos a sabedoria de Deus para averiguar da palavra se isto que vos apresento é de Deus ou se falo por mim mesma. De entre todas as denominações, os Adventistas do Sétimo Dia são a única igreja no mundo que tem todos os elementos disponíveis para formular corretamente a justificação plena. Isso não é incrível? Irmãos, não é o orgulho que deve vir sobre nós, mas responsabilidade, porque a terceira mensagem deve ser levada com grande voz a um mundo ignorante, necessitado e com fome de justiça e verdade. Sem estes elementos que estão para nós disponíveis, as outras igrejas só podem continuar confusas, tateando à procura de uma concepção de justificação que seja realmente coerente, realmente operante, realmente que justifique. Uma concepção de livre-arbítrio incoerente não pode desembocar numa justificação pela fé coerente. E é por isso que nós temos que aprender estas coisas antes de as anunciar com grande voz. Conceitos como livre-arbítrio absoluto, livre-arbítrio controlado, influência da vontade, livre agência, a queda como um decreto de Deus, queda programada por Deus, a graça irresistível, pecado invencível, predestinação, pré-determinismo, são tentativas de explicar de que maneira o homem é levado a tomar as suas decisões. Toda a cristandade tem tentado compreender a questão do livre-arbítrio, as escolhas da vontade, se são ou se não são determinadas por Deus, determinadas pelas circunstâncias, determinadas pela nossa natureza pecaminosa, e todas essas tentativas têm sido falhadas na sua explicação. Normalmente, quando chegam a um ponto em que não conseguem juntar mais as peças, têm-se deparado com um muro em que apenas conseguem dizer que é um paradoxo, um mistério, que nós, seres humanos pecadores, não temos acesso aos desígnios de Deus e à compreensão das coisas divinas. E isso é uma falta de conhecimento que muitas denominações têm para se salvaguardarem nos seus erros e se manterem nos seus erros, porque realmente não têm uma solução para as suas questões. Na falta do conhecimento que nós temos, muitas denominações
têm transformado a soberania de Deus numa tirania ou o seu amor em universalismo. Ambos com enorme prejuízo para o caráter de Deus. E, em vez de ajustar as suas ideias de modo a poder concluir que Deus é tanto justo como é bom, por estranho que pareça, têm preferido conviver com a ideia de um Deus que decretou a queda e que predestina alguns à perdição, ou, por outro lado, que Deus é tão bom que vai salvar a todos. Tanto a influência da vontade como a intercessão não é decidir pelo outro, como algumas denominações tentam inferir. Quando Deus disponibiliza o seu poder para vencer, ou Satanás nos tenta, isso não é tomar a decisão do homem. Quando Deus nos influencia para o bem ou Satanás para o mal, a decisão é apenas humana. E é dessa forma que a responsabilidade também lhe pode ser debitada. Fazer a vontade de Deus não é o mesmo que eu não ter exercido o meu livre-arbítrio, a minha escolha para exercer o bem. Eu ainda tenho que a aceitar ou rejeitar. Deus não impõe e Satanás também não pode impor. Só que, realmente, o ser humano não é portador do poder para concretizar essa escolha para o bem. Esse poder para exercer o bem só é proveniente de Deus. Precisamos de reclamar esse poder para vencer, para concretizar a escolha que nós fizemos. Por o poder ser externo ao ser humano, não significa que a escolha não é do ser humano. Assim, muitos têm considerado que a influência de Deus, o facto também de Deus saber o futuro, significa que Deus o tem determinado, que foi Deus que o planeou e que conduziu todas as coisas para que isso fosse concretizado e nós não temos nada a fazer nas nossas decisões para o impedir. Isso compromete o livre-arbítrio, uma escolha livre, e faz de Deus, do caráter de Deus, algo que não é tão bom assim. O calvinista acredita que Deus determinou de antemão todas as escolhas do homem, apesar de responsabilizar o homem das suas escolhas. Estranho, não é? Contudo, o arminiano acredita que Deus, apesar de saber aquilo que ele vai fazer, não o determinou contudo. Como averiguamos qual está certo e qual está errado? Pelo caráter que conhecemos de Deus. Sabemos que Deus é respeitoso, que Deus não invade as nossas decisões e, portanto, só pode respeitar o livre-arbítrio que Ele próprio nos deu. Consumamos então que a soberania de Deus não determina de antemão o que eu vou escolher, mas por causa da sua presciência, Ele sabe o que eu vou escolher no exercício do meu livre-arbítrio. Igualmente, por respeitar as minhas escolhas, permite que eu viva e que o mal seja produzido. Uma vez que fica esclarecido diante do universo que Deus é bom e justo se destruir o pecador, então Ele agirá para livrar o universo da raiz de todo o mal, mesmo que para isso destrua também aqueles que ama. Então, Deus é justo e é bom em simultâneo, e uma coisa não impede a outra. Deus ama
e quer salvar, mas devido ao seu caráter respeitoso, permite que o homem faça as suas escolhas livres. Contudo, a destruição vem sobre aqueles que ele ama, mas não exerceram corretamente o seu livre-arbítrio. Mas isso não é uma ditadura? Por que é que Deus não faz um mundo para que os injustos, que escolheram livremente viver no mal, possam viver lá tranquilamente longe de Deus? Porque a destruição é o último ato de amor ao homem ímpio. Eles sofrem tanto sem a vida de Deus, sem a presença de Deus, que não desejam mais a vida. Isso é a diferença entre o inferno eterno de sofrimento eterno e a morte eterna ou deixar de viver para sempre. O que é que o homem ímpio prefere? A morte eterna ou viver num contínuo inferno eterno? É uma escolha do próprio ímpio, dos próprios anjos caídos. Nenhum deles quer viver num sofrimento eterno. Cremos, portanto, que pelo facto de Deus saber o futuro, não significa que foi Ele a determiná-lo, a planeá-lo. Pelo facto de Deus dar o poder para exercer a escolha do ser humano, não significa que foi Deus a escolher, a fazer essa escolha. Muitos questionam a bondade de Deus por não destruir o mal imediatamente. Mas Deus não é injusto por não destruir o mal. Se Ele o fizesse, nenhuma carne se salvaria. Quem de nós se salvaria se Ele destruísse o mal? É que nós estamos sempre a pensar porque é que Deus não destrói aqueles outros que fazem mal. Raramente olhamos para nós. Porque é que Deus não nos destrói? Será que eu nunca menti? Será que eu nunca fiz mal algum? Será que eu não tenho vícios que eu preciso de resolver? Será que o meu caráter é impecável diante da lei? Pois é. Deus é longânimo para comigo e para com os outros. Mas a sua longanimidade aguarda tanto a conversão do pecador como o esclarecimento do seu caráter divino. O mal só continua em decurso, não por Deus não ter poder para o destruir, mas porque se o destruísse prontamente, sem que as dúvidas se esclarecessem acerca do seu caráter, o mal poderia levantar-se segunda vez no universo. As rodas da sua carruagem têm-se atrasado devido à sua longanimidade para conosco, não desejando que ninguém pereça, mas que todos venham a arrepender-se e tenham vida eterna. No conceito de queda programada ou de queda como um decreto de Deus, como defendem algumas denominações, implicaria que Deus tivesse planeado que Adão pecasse. Vejam, paradoxalmente, a responsabilidade é atribuída ao pecador. Alguns que Deus havia predestinado para a condenação, na verdade eram condenados porque a responsabilidade do pecado era atribuído a ele e não a Deus que o programou para a condenação. É um dilema, não é? É um grande paradoxo. Na verdade, é tão paradoxal que é um erro, um engano. Assim, constitui-se um paradoxo em que Deus é quem determina, mas o homem é que é o responsável, o que torna o conceito de justiça ininteligível. E se Deus já decretou a queda,
Será que o mal não estava já entranhado naquele que o planeou? Obviamente que sim. Há outra dúvida ainda que surge, que defendem que Jesus foi morto desde a fundação do mundo. Então isso significaria que, se Deus planeou a salvação, também planeou a predestinação à condenação? Como assim? Deus sabe tudo o que vai acontecer e, sabendo e não podendo intervir no livre-arbítrio, pode planear, fazer um plano de salvação segundo a história que vai acontecer, certo? E isso não implica numa invasão do livre-arbítrio, mas um respeito pela escolha do homem. O livre-arbítrio implica numa lei, numa delimitação da parte de Deus, na intervenção interna ou externa que torne o homem incapaz de levar a cabo a sua decisão. Ou seja, Deus não permite que a tentação seja maior do que aquilo que o homem pode suportar. Deus não permite que o poder da tentação e das nossas próprias tendências pecaminosas possam ser maiores do que a graça que Deus dispõe para as vencer. Só assim a sua lei pode ser uma ordem. Deus só exige aquilo que promete e capacita. Contudo, podemos colocar-nos em situações de fragilidade da graça. Quando? Quando a negamos insistentemente e progressivamente. Dessa forma, o poder da influência do mal torna-se sim mais poderoso, mas isso dá-se por causa de uma escolha pessoal em negar todas as agências para o bem. Isso provém da minha escolha. Não existe tal coisa como um ser humano santificado e apto para o reino celestial, sem antes ter feito uma escolha para esse reino. Deus escolhe aqueles que têm trabalhado no plano da adição. A explicação é dada no primeiro capítulo da 2 Pedro. Cristo pagou por cada ser humano o preço da eleição. Ninguém precisa de se perder. Todos foram resgatados. Aqueles que receberam Cristo como Salvador pessoal receberão poder para tornar-se filhos e filhas de Deus. A todos foi provida uma apólice de seguro de vida eterna. A eleição, porém, não é algo a ser impingido, mas depende do nosso proceder. A eleição de Deus depende do nosso proceder e não há outra eleição na Bíblia. A eleição está ao nosso alcance. Se fizerdes isso, jamais caireis. Os resultados da redenção serão desfrutados por aqueles que satisfarão as condições. Vamos agora analisar a seguinte pergunta. Se a nossa natureza pecaminosa nos confinou na incapacidade para, ao escolher o bem, não termos poder para o exercer, será que Deus nos deu o livre-arbítrio só depois da conversão? Afinal, só com Cristo temos poder para o exercer, certo? Todo o bem que o homem faça só pode ser por influência divina, ainda que não o reconheça como Deus, ainda que não esteja convertido nominalmente, ainda que não o aceite. Mas isso não é uma invasão do livre-arbítrio? Não, se o homem desejar fazer o bem, apesar de não conhecer a proveniência desse desejo. Ele apenas não conhece o Deus verdadeiro.
Sabemos que estarão no céu pessoas que nem sequer conheceram Jesus, mas seguiram o que a sua consciência lhes indicava para o bem. Muitos negaram o conceito errado de Deus. Para negar completamente a Deus, deviam conhecê-lo como Ele é. Quando é dito que Jesus morreu por todos, isso é uma oferta real. Fomos infundidos com uma consciência suficiente. Suficiente para quê? Para que mesmo na ausência da revelação escrita e da inacessibilidade de esclarecimento, o homem possa ser salvo pelas escolhas provenientes da sua consciência oferecidas por Deus a partir dos benefícios adquiridos por Jesus no plano da salvação. Quando Deus declara a inimizade entre a semente da serpente e a semente da mulher, é oferecida uma consciência suficiente de graça a todo ser humano, caso a siga. Deus não deixou a salvação de nenhum ser humano dependente da força das circunstâncias ou das oportunidades disponíveis. Então já não é mais necessário evangelizar? Claro que sim, porque o homem não é salvo pela ignorância. A intervenção do mal, das seduções do mundo e das tendências pecaminosas devem ser combatidas com o poder do Evangelho, porque os enganos podem seduzir o homem mais simples, mais singelo, a fazer escolhas para o mal. Igualmente, o conhecimento negado leva à destruição. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. O conhecimento de que Oseias fala é de falta de instrução deliberada, não da ignorância involuntária. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Deus não pretende manter o homem intencionalmente na ignorância para o poder salvar mais facilmente. Não! É desejo de Deus que o homem seja adulto na fé, de modo a usufruir das bênçãos plenas que tem para lhe dar nesta vida e para combater melhor as influências do mal. Por outras palavras, Deus não pretende apenas salvar o homem. Deus quer dar todas as armas necessárias para combatermos o bom combate e nos tornemos homens de fé adulta que desfrutem plenamente dos benefícios da graça. Todavia, ao Deus disponibilizar mais conhecimento e mais revelação, tornou-nos proporcionalmente responsáveis. Dá-se, portanto, aquilo que chamo de intervenção proporcional. Proporcional a quê? Ao conhecimento que o homem tem da verdade de Deus, conforme aceita ou rejeita os ditames da consciência ou da revelação, é-lhe facultado um poder progressivo ou deixado a sofrer o desgaste desse poder, um poder regressivo. Deus não se afasta dos ignorantes que o são por não haverem tido oportunidades, mas daqueles que depois de o conhecerem e à verdade, a negam e se deixam seduzir pelos enganos e seduções de Satanás. Ao aceitarem uma vez a isca, parece impossível quebrar o feitiço que Satanás lança sobre eles, porque o inimigo maneja a ciência do engano, como fez nas cortes celestiais. A permanência intencional no engano enfraquece a vontade. E Deus afasta-se daqueles que o rejeitam intencional e insistentemente.
É um afastamento respeitoso, por causa do respeito que Deus tem pelo nosso livre-arbítrio, não um afastamento punitivo e retaliativo. Em conclusão desta pergunta, não há um momento em que a graça não esteja disponível ao ser humano. Há momentos em que a graça é rejeitada pelo homem. É a rejeição ou a aceitação da graça que o homem livre pode decidir. Se decide aceitá-la, as escolhas do seu livre-arbítrio para o bem podem ser concretizadas. Porém, se decide para o mal, sua vontade é enfraquecida e torna-se escravo do pecado conforme sua decisão. Portanto, só o poder de Cristo fornece poder para exercer as escolhas para o bem. Não é algo inerente ao ser humano, mas fornecido por Deus. Como não acrescenta graça à graça, esqueceu-se dos direitos de Deus quanto a si e que devia receber o perdão dos pecados pela obediência às suas reivindicações. Deus considera-nos responsáveis por tudo o que poderíamos ser se aproveitássemos os nossos talentos. Seremos julgados de acordo com o que deveríamos ter feito, mas não realizamos, porque não usamos as nossas faculdades para glorificar a Deus. Por todo o conhecimento que poderíamos ter alcançado, mas não alcançamos, haverá uma perda eterna, mesmo que não percamos as nossas almas. Deus disponibiliza graça desde o nascimento, mas a disponibilização da graça não é interferir na escolha, é disponibilizar a concretização da escolha. Não precisamos de ter uma capacidade para exercer um livre-arbítrio que seja inerente à nossa natureza humana. Ela pode ser recebida de fora, vinda de Deus. De qualquer maneira, o ser humano tem essa escolha, ele tem essa disponibilidade da graça para vencer. Portanto, ele pode ser responsabilizado se não o fizer. Se essa opção não fosse capacitante, o homem não podia ser responsabilizado. Mas não importa de onde a capacidade vem, ela está disponível e isso torna-me responsável. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Isso me torna tão capaz de obedecer como Adão antes da queda. Porque apesar da minha inclinação para o mal ser muito grande, a graça é super abundante, é muito maior. Então, por que é que não o faço? Porque não tenho fé, porque não quero, porque não escolho, porque não reclamo o poder de Deus. Se não quero, não escolho, então não recorro à fé, não reclamo de Deus e Deus respeita a minha escolha. Deus respeita o meu livre-arbítrio e não me dá o poder para vencer. Temos resistido, não cedemos o eu é que sei, eu é que farei, eu é que quero, eu. Então tornámos-nos numa divindade com normas próprias e Deus não invade a minha soberania. Eu sou o soberano das minhas escolhas. Pessoas há que têm conhecimento do que é lei, do que é reto, mas mais desejariam não ter. Elas reclamam os privilégios da tolerância que Deus concede aos ignorantes, como se não soubessem das suas exigências. Assim, são tidas por Deus como culpados. O conhecimento é para eles como aborrecível, porque preferem viver segundo as suas próprias normas. Após terdes muitas oportunidades e recusardes prevalecer-vos delas, agireis finalmente como bêbado,
lançando fora a vossa esperança de vida eterna. Buscam constantemente uma justificativa para não fazer o que é reto ou para desculpar seus pecados e omissões e sentem-se injustiçados com a atribuição da responsabilidade sobre esses assuntos. Muitos de nós lamentam-se até por não se terem dado mais oportunidades para concretizar a maldade e o egoísmo do seu coração. Mas os livros do céu registram os pecados que teriam sido cometidos se houvesse oportunidade. Deus não manterá a sua luz acesa para todo o sempre, mas o Senhor apagará a luz daqueles que endurecem os seus corações pela iniquidade. Apesar de tudo, a porta da graça ainda está aberta para que possamos entrar. É urgente, é urgentíssimo, especialmente para aqueles que têm conhecimento de muitos anos. Não sejamos tão negligentes que percamos as nossas almas por causa de não exercermos o nosso livre arbítrio com o poder que Deus nos deu diariamente, constantemente, ininterruptamente, perfeitamente. Deus dá todo o poder para fazermos o bem para o dia de hoje. Não percamos essa oportunidade. Ainda não conseguimos terminar este assunto e por isso vamos prolongar ainda para uma quarta parte. Não perca o próximo vídeo, vai ser muito interessante. Se gostaram, ativem o sininho para receber as notificações e façam o seu comentário, as suas perguntas nos comentários e também partilhem, ajudem a divulgar este vídeo. Obrigado e até breve!